The artist behind them is Gustav Vigeland, who is also responsible for the design and architectural outline of the park. His large house and studio, built on the premises, is now a museum dedicated to the artist, and the park is free and open all year round. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente faz reações sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir às 10 melhores coisas para se fazer em Oslo. Portanto, pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ativar as notificações e também faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Oslo, the capital of Norway, sits on the country's southern coast at the head of the Oslo Fjord and is the third largest city in Scandinavia. This trendy and sophisticated metropolis is a modern and diverse city and a hub for many fascinating museums, sports venues, and other cultural institutions. Many of these are on the Big Day Peninsula, including the waterslide Norwegian Maritime Museum and the Viking Ship Museum, with Viking ships from the 9th century. Before we get into the top 10 things to do in Oslo, we've included links in the description to various discount codes and links to resources of things to do, so make sure you check those out. At number 10 is the Viking Ship Museum. This is home to the world's best preserved Viking ships, which, unusually, were used as grave sites for important members of Viking society. Both the ships and the burial findings are on display, including a large, beautifully intricate wagon, amazingly well-maintained clothing items, and the skeletons themselves. The Vikings have played a huge part in Scandinavian culture, and the Viking Ship Museum is a perfect place for a visit. Uau! É barco muito grande. Sim. E eu não consigo imaginar como isso navegava pelas águas. Realmente eu não consigo imaginar. É muito grande, é muito comprido. É verdade, eu sei lá, fico sem palavras. Realmente é uma coisa muito legal e é um lugar que eu adoraria conhecer. Eu também. Number 9 is the Hop-on Hop-off bus, Oslo. Visitors can see the best that Oslo has to offer with a specially designed bus route covering major sightseeing destinations in the city. With 18 different stops at Oslo's special sites, visitors can tune into the audio guide for a factual tour as you travel and explore the city at your own pace. Highlights include the Royal Palace, Vigeland Museum, the Opera House, Viking Ship Museum, and many more. At number 8 is Vigeland Sculpture Park. The Vigeland Sculpture Park is one of Norway's most visited attractions. The park is home to more than 200 sculptures in bronze, granite, and cast iron, displaying human emotions and life stages in interesting ways. The artist behind them is Gustav Vigeland, who is also responsible for the design and architectural outline of the park. His large house and studio, built on the premises, is now a museum dedicated to the artist, and the park is free and open all year round. Number 5 is Akershus Fortress. Akershus Fortress, or Akershus Castle, is a medieval castle that was built in the 1300s to protect and provide a royal residence in Oslo. The castle has also been used as a military base, and today is a museum open to the public. Access to the fortress grounds is free and gets visitors some of the best views of the Oslo Fjord. Uau! Nossa, que doido, porque é um lugar assim que tem tantas coisas para fazer, para visitar, é muito rico, tem muita história, mas mostrou também um trem que ele leva para os pontos turísticos. Então, assim, isso me passa a impressão que é um lugar, né, uma cidade que sabe fazer turismo. Então, isso é incrível, porque isso te deixa com muita vontade de ir lá. Sim, esse tipo de transporte, a gente tem algo semelhante aqui. Sim, mas não para visitar os lugares. Realmente. Mas é muito interessante porque eu não conheço nada de Oslo e eu tô impressionado com as coisas interessantes que esse lugar oferece, mas também o trabalho artístico, aquelas esculturas são incríveis. Sim, muito louco. At number 6 is Viking biking. Visitors can explore the stunning city of Oslo and its surrounding area on 2 wheels with a robust bike fit for a Viking. Take in mesmerizing views of lakes, coniferous forests, historic castles, rugged coastlines, peaceful seaside towns, and more. Viking biking are happy to help you plan your route according to your fitness and experience level so that you can enjoy all that Oslo has to offer. Number 5 is Fjord Sightseeing Cruise.
Visitors can hop aboard a classic wooden ship and sail out from the port of Oslo on a sightseeing adventure into the wild heart of the Oslo Fjord. Explore the rugged beauty of the Oslo Fjord and sail past idyllic bays lined by beautiful Norwegian architecture, past lighthouses, and navigate a maze-like archipelago of tiny islands. At number 4 is the Royal Palace. Uau! É como se você vivenciasse um pouco daquilo que os vikings fizeram navegando por aquelas águas. Sim. É a reconstituição do que os vikings faziam. Uau, isso deve ser uma experiência incrível. Sim! The Royal Palace in Oslo was built in the first half of the 19th Olha, que century lindo. as the Norwegian Sim. residence of the French-born King Charles III of Norway, who reigned as King of Norway and Sweden. Now the official seat of King Harald V and Queen Sonja, this neoclassical palace has richly furnished staterooms, beautiful suites, and a luxurious great hall. Number 3 is the Oslo Opera House. A spellbinding landmark right on the harbor, the home of the Norwegian National Opera and Ballet, was completed in 2007. Resembling an iceberg, this angular building is clad with white granite and Italian marble and has a main auditorium that can seat 1,364 spectators. Even if you do not manage to see a show here, the building is worth a visit in itself. Take a walk on the roof for a phenomenal view of the Oslo Fjord. At number 2 is the hop-on hop-off boat, Oslo. Visitors can see Oslo from a whole new perspective with the hop-on hop-off boat. This 24-hour ticket stops at 5 different locations and puts you on a wooden traditional sailing ship in the inner part of the Oslo Fjord. Listen to onboard audio commentary for information on the sights and stop at 5 different locations, including the Opera House, City Hall, museums, and more. Uau! É impressão minha? Ou nesse barco é oferecida refeições? Porque eu vi algo parecido com isso. Eu não sei se de fato é, mas se for é algo realmente muito interessante. Realmente deve ser uma experiência completa, né? E é outra coisa a se fazer em Oslo que é algo relacionado a navegar. E deve ser... É verdade. Tipo, deve ter muitos lugares bonitos pra navegar e admirar. Sim, esse lugar mesmo é um lugar incrível. Todo lugar, Oslo inteiro parece ser encantador. Sim. Você deve se sentir realmente muito tranquilo, muito relaxado caminhando por lá. Sim, porque é essa sensação que a gente tem sempre quando vê as imagens relacionadas à Noruega. Sim. At number 1 is TusenFryd Amusement Park. Wow! TusenFryd Amusement Park, located around 20 kilometers south of Oslo, is Norway's largest amusement park. It features attractions for all ages, with over 30 fun roller coasters, carousels, a log ride, and much more. Nossa, During the não summer, sabia the water que lá park, tinha esse tipo de Vigeland, is parque. open with a swimming pool, a swimming river, and a huge também water não. slide. So that sums up our top 10 things to do in Oslo. We hope you enjoyed. If you did, please leave a like, and if you're new here, feel free to subscribe. Until next video, have a great day. Uau! É oficial, eu estou apaixonada pela Noruega. Realmente é um país incrível e Oslo é um lugar maravilhoso. Eu realmente espero um dia poder conhecer e ver tudo isso pessoalmente, porque é um lugar muito rico. Sim, é um lugar realmente muito, muito rico. Existe muita história na Noruega, inclusive essas coisas a se fazer lá. Tem algo que faz parte da história desse país, mas realmente o que me impressiona é as obras artísticas que tem ali. Inclusive, existe um monumento que fica na água. E aquilo ali é insano. Sim. Porque aquilo está na água. Sim. Uau! Mas a arquitetura, aquele trabalho artístico também, incrível. Os lugares são realmente muito bonitos. Existe muita coisa para se admirar, não apenas pela questão histórica, mas também pela natureza do lugar. Realmente, é um lugar maravilhoso, a arquitetura é maravilhosa. E você olha as pessoas caminhando, parece que são todas tão simpáticas. Realmente é um lugar que te faz ter vontade de conhecer. É uma tranquilidade que a gente praticamente não tem onde a gente mora. Mas essa foi a reação desse vídeo. Se você quiser mais reações a estas, deixe mais sugestões nos comentários. Aproveite a oportunidade para se inscrever
clicar no gostei e ativar as notificações. Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima reação. Tchau!